Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 10º episódio da Maratona Pré-Semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona, eu falo sobre estratégias na sua jornada para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o tema de hoje, do 10º episódio, é como proteger os seus filhos do alcoolismo. Ou a gente poderia chamar assim, olha, meu filho tem um pai alcoolista, uma mãe alcoolista, e agora? O que fazer com essa situação? Como proteger esses filhos? Quais as melhores formas de proteger esses filhos? Tanto para cuidar do desenvolvimento emocional deles, quanto para evitar que eles tenham problemas no futuro. Não só emocionais, mas também de álcool e outras drogas. Porque é muito comum, é frequente que o alcoolismo seja passado de geração em geração. E tem aspectos genéticos para isso, tem alguns aspectos genéticos, biológicos, mas os principais fatores que fazem o alcoolismo atravessar as gerações são aspectos sociais, de relacionamento familiar. E eu vou falar aqui hoje vários conteúdos, várias informações técnicas, informações científicas a respeito de como o alcoolismo e a dinâmica familiar afeta os filhos e também várias dicas, também baseadas em pesquisas científicas, sobre como proteger os filhos e como reduzir as chances, como quebrar o ciclo do alcoolismo ao longo das gerações. Certo? Então, me acompanhe até o final que você vai ter muita informação de qualidade, realmente baseada em ciência sobre esse assunto. Certo? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, as experiências das crianças, dos filhos, adolescentes ou crianças, elas vão variar, obviamente vão variar, dependendo de quê? Do grau de suporte emocional fornecido por qualquer um dos pais. Também de outros suportes sociais e emocionais que possam estar disponíveis. E da idade da criança quando o problema com álcool se desenvolver. Filhos mais jovens vão ter, a princípio, levando em conta esse fator, mais risco. Então, quanto menor a criança, mais é importante reverter isso quanto antes, modificar essa situação quanto antes, mas também vai afetar filhos mais velhos ou adolescentes. E o que acontece? Qual que é o principal agravante? Qual que é o principal agravante? São vários eles, mas o que estatisticamente está mais associado a risco de doenças mentais, risco de alcoolismo, risco de problemas psicológicos e de relacionamentos na vida do filho, o que mais está associado é quando momentos de embriaguez, principalmente, envolvem discussões e agressões verbais ou até mesmo físicas. Mas eu estou dando porque a física, a agressão física, a violência física é mais fácil de perceber, é mais fácil de entender que, olha, uma agressão física vai causar um dano psicológico à criança viver num ambiente que tem agressão física. Mas as pesquisas também mostram que grandes discussões e conflitos relacionados ao álcool e a momentos de embriaguez e agressões verbais também estão associadas. Quem é que faz essas agressões verbais? Qualquer um. Não é só a pessoa que bebe. Qualquer adulto que estiver naquele ambiente, que estiver promovendo, participando ou lidando dessa forma agressiva ou pouco produtiva, vai aumentar o risco das crianças terem cicatrizes, sequelas emocionais muito importantes. Então e o que acontece? É importante perceber o seguinte, que quando uma família tem um problema com bebida, de qualquer grau, de qualquer natureza, mesmo que seja um alcoolismo leve ou pesado, a ciência, na teoria, isso já é descrito como um mau ambiente doméstico. Porque se entende que um problema com álcool ataca diretamente o centro da vida familiar, de alguma forma. E muitas das vezes, a maioria das vezes, afeta a vida familiar, mesmo que seja um problema com álcool leve, de uma forma sutil, perniciosa, de uma forma sorrateira. Então é importante entender que problemas com álcool, eles são prioridades na vida de uma família, certo? Para poder proteger a criança, para poder proteger o ambiente familiar como um todo.
E daí eu vou falar um pouco de dados, eu vou passar um pouco só rapidamente sobre as formas com as quais as crianças demonstram sofrimento, mas o episódio 11 vai ser só sobre como as crianças demonstram sofrimento. Esse episódio aqui é sobre como proteger os filhos, mas eu vou começar a dar uma pincelada nisso aqui. Por exemplo, as pesquisas mostram o quê? Faz diferença se é o pai ou a mãe que bebe? Não tem muito claro isso nas pesquisas, tanto o pai quanto a mãe beberem, o impacto ele é semelhante. Agora, parece que quando é um pai que bebe, ou um pai ou uma mãe bebem e chegam constantemente repreendendo a criança ou encontrando falhas, muitas vezes uma pessoa embriagada que pega de bode expiatório a criança, né, que humilha, que critica, embriagado, essa criança que está sofrendo essa humilhação, ela tem extremo risco, né, de ter vários problemas. Agora, não só os pais podem causar dificuldades para essa criança. As crianças podem sofrer também com críticas de outros familiares ou vizinhos e amigos, né? Porque os comportamentos da família, como um todo, não só da pessoa que bebe, podem criar um ambiente que tem muito estigma social, né? E aí, socialmente mal visto, olha lá o filho do fulano, olha lá o filho daquela família lá. E daí começa a criar um ciclo de vergonha, às vezes até de desprezo das pessoas ao redor, que também é um desafio para uma criança que convive num ambiente assim. E é o seguinte, porque quando tem um alcoolismo e a família não sabe lidar com ele, a família está vivendo presa no ciclo do alcoolismo, é provável que o comportamento de beber ele tenha um alto grau de imprevisibilidade. Né? Imprevisibilidade. Às vezes acontece uma crise de bebedeira do nada, parecia que estava tudo bem. E também o comportamento dos pais sóbrios também é afetado pelo alcoolismo. Né? Também é afetado pelo alcoolismo. Então, a imprevisibilidade do alcoolista, a forma com a qual o outro pai, vamos dizer assim, pode ser o pai ou a mãe, tá? Mas eu vou usar o exemplo, o pai começa a beber. A mãe começa a se afetar com aquilo e começa a reagir de formas improdutivas, de formas mais agressivas, de formas mais realmente que não ajudam tanto, né? Que tornam até o ambiente pior, contribuem, né? Isso também afeta a criança. E também faz a criança enxergar o pai que não bebe de uma forma menos favorável. E daí o que acontece? Isso vai criando problemas no desenvolvimento da criança. Do tipo assim, a maior parte das crianças, tá? Não são todas, né? Porque tem vários fatores, mas a maior parte das crianças vão ter um aumento geral da ansiedade. As meninas vão ter mais risco de depressão. Os meninos vão ter maior risco de delinquência e baixa autoestima. E às vezes acontece assim, quando é o pai do mesmo sexo que bebe, às vezes fica um conflito em relação ao modelo de pessoa, né? Se a figura masculina daquela criança, daquele menino for o pai, e o pai bebe e ele não dá bons exemplos, isso cria dificuldades de lidar com a vida adulta, né? Ou a menina, da mesma forma, se for a mãe. Agora, quando é o pai do sexo oposto, as dificuldades de relacionamento com esse pai do sexo oposto que bebe podem ser deslocadas para outros relacionamentos com as pessoas no futuro. Então é muito importante ter claro isso, que as crianças se afetam profundamente, não só por quem bebe, mas a forma com a qual as pessoas que reagem a isso, como as pessoas reagem a isso. E o que mais faz, e daí a gente fala assim, o problema é a pessoa que bebe, mas eu vou te mostrar isso ao longo desse vídeo, que não é bem assim. Claro que é um dos problemas, tá? E pode ser um gatilho para trazer outros problemas. Mas o que marca as crianças até a vida adulta, marca muito as crianças até a vida adulta, é quando existem muitos conflitos familiares por conta do álcool. Conflitos familiares criam uma marca na cabeça da criança, uma marca na vida emocional daquela pessoa, né, que vai se tornar um adulto. Porque fica aquela coisa assim de, olha, existe a substância química, existe o álcool, e ele é uma forma de fugir dos problemas, e ao mesmo tempo, quando alguém bebe, essa pessoa muitas vezes vira o centro das atenções da família.
A família volta toda a atenção, mesmo que seja para brigar, mesmo que seja para cuidar do alcoolista, dá aquela ideia de que, olha, quem se entorpece, além de fugir dos problemas, vira o centro das atenções. E daí o que pode acontecer? Pode aumentar o risco de alcoolismo por identificação com esse pai que bebe e se entorpece. Ou a criança pode ficar muito furiosa com aquilo que acontece, ficar muito irritada ou frustrada ou traumatizada em relação ao álcool. E daí, o que acontece? Ela está frustrada pelo álcool, mas tem aquela marca do entorpecimento. É normal se entorpecer, é normal alterar a consciência. Então, já que ela tem desprezo pelo álcool, por trauma de casa, pode aumentar as chances de usar outras drogas. Por outro fator também, muito importante. Não é só porque a pessoa bebe. O principal fator que leva a isso, e eu vou te falar o seguinte, é a falta de suporte no ambiente familiar. E calma, eu sei que isso pode ser pesado agora, mas eu vou te falar como melhorar esse suporte, caso seja o seu caso. Eu vou falar várias dicas de como melhorar o suporte até o fim desse vídeo. Porque quando não tem um suporte, uma estabilidade familiar, o que acontece? Na adolescência, aumenta o risco desse adolescente se identificar demais com os colegas e de menos com a família. Porque não se sente apoiado na família, porque não se sente ouvido e protegido na família, e aí vai procurar mais os amigos. E os amigos podem ser boas influências, mas podem ser más influências. E pode aumentar o risco de uso de drogas, de delinquência. E o que causa isso? A ausência de uma consideração emocional dentro da própria casa, a ausência de acolhimento, a ausência de conexão emocional, a ausência de proteção emocional para essa criança. E isso é responsabilidade dos adultos. Por exemplo, chega em casa, está lá, o adolescente está lá com as suas questões, mas daí ele olha para a mãe está brava com o pai, xinga o pai, e o pai está lá bebendo, então pode contar com quem? Não pode contar com ninguém. Não pode contar com ninguém, deve fazer o quê? Vai querer se livrar disso, de alguma forma. Ou, e eu não sei, e olha, e não dá para dizer o que é melhor ou pior. Ou a criança ou o adolescente, ele pode olhar para essa situação dramática na família e sentir um apego muito grande à própria família. Fazer, meu Deus do céu, meu pai bebe demais e a minha mãe é uma grande vítima do meu pai. Coitadinha da minha mãe, eu preciso salvar a minha família. E daí a criança pode grudar demais nos pais. Com o pretexto de que ela é carente, com o pretexto de que ela sente falta dos pais, mas no fundo vem um desejo de salvar a própria família, vem um desejo de aliviar os problemas e de proteger o pai que não bebe, porque acaba enxergando o pai que não bebe como muito frágil e acaba sentindo uma responsabilidade por cuidar dos adultos. E daí o que isso causa? Uma grande dificuldade de se relacionar com outras pessoas da mesma idade. E na vida adulta o quê? Falta de habilidades, né? Porque tem uma vida na infância sempre cheia de maus exemplos de como lidar com os estresses, com os problemas, com os conflitos. O que vai acontecer? Na vida adulta vai ter também dificuldade de lidar com as próprias emoções e relacionamentos. E assim, o que acontece, né? Qual que é o problema do alcoolismo na família? Por que isso afeta tanto as gerações? E eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora podem ter vindo de lares cujos pais sofriam também com alcoolismo, né? Ou pelo menos algum deles. É comum que isso aconteça. Porque o que acontece? O alcoolismo vai passando de geração em geração, principalmente por conta de algumas interações familiares que vão virando um ritual, que vão virando um hábito, que as pessoas nem pensam muito nisso, numa certa dinâmica. São interações assim em termos de a forma com a qual as pessoas se comunicam, em relação aos impactos diretos do que está acontecendo, ou a sutileza da dinâmica, né? Porque o que acontece? A pessoa que bebe influencia o adulto que bebe, influencia o adulto que não bebe, esse adulto que não bebe influencia a criança também não é um objeto, a criança também reage, e aquilo vai girando uma dinâmica familiar toda problemática. Então, quer dizer, e não só a família de origem vai influenciar isso, só quem mora na mesma casa. Às vezes aquele vizinho que visita, às vezes aquele amigo que visita, ele também pode entrar nessa dinâmica, né? Pode entrar nessa dinâmica. E o que acontece? Então acontece como se fosse uma peça, como se fosse um cenário, um roteiro, como se fosse uma série de televisão, uma novela. Como se as pessoas começassem a incorporar certos papéis.
E esse roteiro que cada pessoa vai estabelecendo para si, o alcoolista é o vilão, o cônjuge é a vítima. Aí a criança sente que ela precisa ser o mocinho. Vão criando roteiros, às vezes mais simples, às vezes mais complexos, mas roteiros que não trazem mudança, que eles só afundam mais, só criam mais raízes do alcoolismo. E daí certas coisas na interação familiar vão começando a ficar normais. E essa dinâmica que vai afetando tudo também. Que é o quê? Por exemplo, é normal existir traição entre os pais, é normal existir vitimismo, passividade. E isso vai criando o quê, esse roteiro todo? Uma identidade familiar. Aí a pessoa pensa, eu vim disso. É desse misturado, é desse caldeirão, é desse enredo que eu nasci, e é desse enredo que eu vim, e isso também, em algum grau, vai afetando a própria identidade da criança. É normal que minha mãe fique descabelada, chorando, porque meu pai há 10 anos bebe e ela não consegue viver porque ele bebe, e ela não faz nada para mudar isso, mas ela reclama dele. É normal que minha mãe fique chorando o tempo todo e não procure ajuda profissional. É normal que o meu pai, às vezes, chega em casa agressivo, xinga todo mundo e no dia seguinte a gente está tomando café da manhã como se nada tivesse acontecido. É normal que no dia do aniversário da criança, o pai vai lá e tem uma crise de bebedeira, daí todo mundo tira o foco da criança para olhar para a pessoa que bebeu, e a criança fica lá a ver navios, né? Daí é normal, daí ninguém fala mais nisso. Então vão se criando coisas normais, que viram rotinas, que viram hábitos. E daí os rituais da família vão todos tentando de alguma forma, quando a família está presa no ciclo do alcoolismo, os rituais da família vão se acomodando. E por isso que é sorrateiro esse problema, por isso que é sorrateiro, porque as pessoas ao redor vão tentando acomodar a vida familiar e os rituais familiares a esse consumo abusivo crônico do álcool. Tanto que e a mudança desses hábitos e rituais da família, eles que acomodam o abuso de álcool, eles não só são capazes de reduzir a chance do alcoolista parar de beber, quanto são capazes, a mudança desses hábitos e rituais, eles são capazes de interromper a transmissão do alcoolismo de geração em geração. Né? Porque esses hábitos, essas rotinas, esses enredos familiares, aos quais o alcoolista está longe de ser o único envolvido, né? Por mais que ele possa ser, de alguma forma, um dos gatilhos, é o que vai fazer toda a diferença. Como eu falei para você, os exemplos, né? O filho que o aniversário foi estragado pelo pai que bebeu, aquilo é normal. Ou assim, a memória da criança ser afetada sempre pela ansiedade do outro pai em relação à bebedeira né? A criança só lembra da mãe ansiosa e preocupada com as bebedeiras do pai. Mas daí essa mãe não faz nada e ela fica só ansiosa e fica vivendo anos e anos assim e não reage. E daí às vezes fica normal que alguém fique embriagado e ninguém fala nada disso. Ou, daí assim, alguém vai lá, bebe demais, causa um problema enorme. E daí as pessoas tomam duas posturas que alimentam mais esse enredo. Uma delas é ignorar, deixa pra lá, vamos fingir que nada aconteceu. E a outra é atacar a imagem do pai que bebeu. E daí vão criando o quê? Até algumas alianças que, ao invés de fortalecer a família, elas enfraquecem muito. Alianças secretas, alianças que estão um pouco mais para baixo da margem. Né? Que se perguntar para você, talvez você viva uma aliança dessas, ou sinta que tem uma aliança dessas na sua casa, mas talvez você não tenha percebido. Por exemplo, ou são enredos que se criam na própria cabeça da pessoa. Né? Por exemplo, a mãe que protege o filho que bebe, quando é o filho que bebe, né? Às vezes a mãe protege esse filho que bebe do pai malvado e ausente. Eu tenho uma boa relação com meu filho e o meu marido não. Olha como eu sou uma mãe melhor. E daí vai criando aquela ligação da mãe com o filho e o pai é um malvadão. Ou o filho que protege a mãe, o filho vê a mãe sofrendo porque o pai bebe demais, aí o filho começa a querer proteger a mãe do pai malvado, porque a mãe é a vítima. E daí vão criando alianças de um familiar com o outro, que ao invés de juntar o núcleo familiar como um todo, ao invés de acolher todos, vão excluindo uma das pessoas de uma forma psicológica. Todo mundo morando no mesmo teto, mas tem um que é odiado. Tem outro que é mais... E daí começam a ter segredos. Aí começam a ter realmente exclusão de um dos membros.
né? Preconceitos com uma das pessoas. Eu sei que o fulano sempre faz coisa errada. E quais são os principais fatores de risco, de acordo com as pesquisas, para as crianças? Tá? Vou te falar de uma outra forma. Olha, a falta de clareza, porque daí quando a atenção fica toda voltada para o alcoolismo, aí falta um pouco de atenção em relação ao que a criança precisa. E o que pode colocar em risco a criança? Alguns exemplos aqui. A falta de clareza em relação ao que se espera da criança. Né? Que não se espera que a criança resolva isso. E também se espera que a criança também tenha algumas responsabilidades na casa. Outro fator de risco, a falta de monitoramento do comportamento dos filhos, né? Deixar eles se criarem meio que sozinhos, né? Estou dando tanta atenção para o problema do álcool que eu nem estou vendo como é que meu filho está indo, o que ele está precisando, o que está acontecendo. Ou a falta de reconhecimento pelos comportamentos positivos do filho. Ou até outros fatores, disciplina inconsistente, né? Às vezes dá castigo, às vezes não dá, depende do humor. Às vezes dá uma recompensa, às vezes não dá, depende do humor. Uma inconsistência na disciplina. Ou problemas que acontecem assim, Vitor, mas eu não sou assim, graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu sou muito envolvida com meu filho, eu sou muito envolvida com a minha filha. Esse é outro fator de risco. Ter um envolvimento exagerado daí com o filho, como eu te falei das alianças. Ou ter um envolvimento, claro, distante, a falta do equilíbrio das coisas. Ou até, como a família às vezes fica tão paralisada por conta do alcoolismo, começa a não ter mais nenhuma atividade sóbria, começa a não ter mais envolvimento em atividades familiares. E daí está cada um vivendo a sua própria vida em casa, ninguém faz nada juntos. Né? Ou até mesmo algumas coisas que parecem que são normais, porque de tanto tempo vivendo assim, algumas coisas parecem que são normais, mas não são fatores de risco. Do tipo assim, pedir para o filho buscar uma cerveja na geladeira, ou sempre ver os pais bebendo, ou vendo a mãe reclamar do pai que bebe demais, mas daí ele vê a mãe bebendo também. Percebe? E como é que protege a vida familiar? Tendo hábitos e rituais que não envolvam álcool, né? E como é que se faz isso? Que não coloquem o álcool no centro da vida. E como é que faz isso? Com uma decisão consciente de pelo menos um membro da família de não perpetuar essa priorização do álcool na vida. Como é que faz isso? Mudando o foco da vida, mudando o foco das interações. Por exemplo, aniversário do filho. Se alguém teve um problema com álcool, hoje é dia do aniversário do filho. A atenção vai ser dada para o aniversário do filho. Entende? Essa é uma forma de começar a criar atitudes mais fortes, atitudes mais produtivas, para criar o quê? Uma identidade familiar forte. Isso é uma das coisas que mais reduz a chance do alcoolismo atravessar as gerações. É não assumir uma postura de vítima, né? Você que não bebe, não assumir aquela coisa, nossa família é um desastre, nossa, nunca vai melhorar, porque o fulano não bebe. E daí ninguém se responsabiliza, daí fica uma imagem familiar fraca. Então o que precisa? Uma imagem familiar forte. E ter a decisão consciente, olha, de que você não vai se envolver em problemas relacionados ao abuso do álcool. Por exemplo, respeitar o álcool. Né? Não ignorar que você também que não bebe muito, que você não é alcoolista. Rever como é que você bebe. Limitar o contexto do álcool, porque qualquer pessoa pode se tornar alcoolista se não cuidar com o álcool. O álcool é uma substância que gera dependência, para uns mais, outros menos, mas não é uma substância segura e tranquila. O álcool não é um alimento, ela é uma substância psicoativa. Então assim, quais são outros fatores de proteção? Fatores de proteção para os filhos? Manter relacionamentos familiares confiáveis. Se o filho não pode confiar no pai que bebe demais, eu vou mostrar para o meu filho, não que ele não pode confiar no outro pai, isso aí não interessa, interessa a minha relação com ele. Eu posso mostrar que ele pode confiar em mim. Eu não estou aqui querendo atacar a figura, porque assim, os pais são importantes para o filho. Se você começa a falar mal ou se queixar de um dos pais para o filho, isso só vai atrapalhar a vida dele. Então, se você quer mostrar que ele pode confiar em você, você tem que respeitar ele também. E não só confiar e ficar, agora eu vou só amaciar as coisas para o meu filho, não. Não, vou manter o equilíbrio, vou manter limites claros para o meu filho. Eu vou manter recompensas consistentes também. Quando meu filho fizer coisas boas, eu vou
parabenizá-lo, né? Ter expectativas claras em relação ao que se espera do filho, né? Às vezes a família acaba esperando coisas do filho sem perceber que fica uma coisa por baixo dos panos, do tipo assim, ó meu filho, mostra pro seu pai que você está triste que ele bebeu. Aí começa a criar o que no filho? Uma expectativa no filho de que é ele que tem que resolver. E daí fica uma confusão enorme. E daí outra coisa que protege, um fator que protege o filho, passar tempo de qualidade com ele. Ah, poxa, Vitor, mas eu estou tão envolvida em problemas que eu não acabo não passando muito tempo com meu filho, ou não passo tempo de qualidade com ele. Vai ter um problema, isso aí tem que ser feito. Agora, permitir também que o filho participe de responsabilidades familiares, de acordo com a idade, né? E eventualmente até de decisões e opiniões. E o que o filho precisa para poder melhorar, para poder se sentir bem? Ele precisa ver exemplos de respostas, de reações construtivas aos problemas e aos estressores, de pelo menos um dos pais. Ah, ele bebe lá, eu grito com ele, não estou nem aí para o que eu faço. Então, fica só um acusando o outro. Porque quando tem problemas, a gente tem um elemento que é necessário para poder, e é um elemento que pode ser desenvolvido, não é que a pessoa nasce com ou nasce sem esse elemento, que é o elemento chamado resiliência. Uma postura de resiliência protege os filhos. Ver exemplos de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar uma situação difícil e adversa e ter ações voltadas a construir soluções. É aquela coisa assim de, olha, tá ruim agora, mas eu vou continuar agindo e eu vou continuar me responsabilizando e eu vou continuar fazendo aquilo que for necessário para melhorar. Não vou me entregar. Entende? Eu não vou me deixar ser vítima do mundo, eu vou ser resiliente, vou continuar forte. E entendendo que os problemas, eles não são desastres na vida. Os problemas são desafios a serem superados. E tendo a postura de não só falar, ah, meu filho, olha como é importante a gente superar os problemas. Prova. Teu filho está olhando para você. Cada passo que você dá, ele olha e acha normal, e acha bonito às vezes. E se ele achar feio o que você faz, isso vai mexer até com a autoestima dele, porque ele veio dali. Então pensa o conflito que fica. Né? Você já foi filho, você sabe como é que é. Então o que acontece? Quais são os principais problemas do convívio familiar? Olha, tem vários, mas alguns deles, ó. Por exemplo, não falar sobre o que está acontecendo. Não falar sobre o que está acontecendo. Vai acontecendo uma série de problemas e ninguém fala sobre eles. Está todo mundo guardando aquilo para si. É normal a gente abafar os sentimentos. Ninguém mais fala sobre os sentimentos. Por quê? Porque quando fala sobre os sentimentos é só para agredir, é só para julgar, é só para ameaçar. Então começa a ficar normal, ninguém mais fala sobre o que está acontecendo. Então é importante você conversar com seu filho. Mas ter claro, conversar como? Conversar com a intenção de aumentar a intimidade com o seu filho. Ouvir os sentimentos do seu filho. E poder mostrar para o seu filho que, olha, a coisa está ruim agora, mas eu estou comprometida com a mudança. Estou comprometida em criar um ambiente que te proteja e que nos proteja de coisas que possam ser ruins, sem atacar o outro pai. Fornecendo expectativas realistas. E eu vou dar exemplos de como conversar sobre o alcoolismo. Por exemplo, mostrar, se for o caso, que algumas coisas que acontecem de desagradável em casa não são sinais de falta de amor. Ah, o seu pai prefere beber do que ficar com a gente no final de semana. Se você faz algo assim, você está... O pior, a pessoa que mais vai sofrer com isso é o seu filho. Porque ela não vai ter clareza sobre o que está acontecendo. Se o pai sai para beber final de semana e deixa você sozinho com seu filho, ou a mãe faz isso, o que acontece? Ele faz isso porque ele tem uma doença do alcoolismo. Isso não significa que ele não é responsável, mas é diferente a pessoa que está por trás daquilo e as intenções reais e a doença que essa pessoa tem. Se você for conversar com seu filho, é importante deixar claro esse tipo de coisa. Não criar uma intriga ou uma imagem de inimigo da pessoa que bebe. Porque não é realista isso. Ninguém é vítima de ninguém. Né? Pelo menos não para sempre. Não para sempre. Ah, meu marido mente para mim há 10 anos. Como ele é mau e como eu sou coitadinho, coitadinha. Não existe isso.
Um adulto pode reagir de várias formas. E agora, se falar com as crianças só para aliviar a sua culpa também, tipo assim, meu filho, me desculpa porque tudo está mal, também não vai ajudar. As crianças não avaliam só o que você fala, elas avaliam o que você faz. Se você quiser criar conexão, você vai precisar respeitar os sentimentos da criança também. Né? Algumas vão sentir raiva, outras vão esconder até de si mesmas os sentimentos negativos que têm. Então é importante manter uma visão saudável para a criança sobre os sentimentos que se tem e sobre a identidade familiar. E o que é um bom convívio familiar? O que é um bom funcionamento familiar para uma criança? Ou para qualquer um? É um ambiente familiar em que exista suporte, acolhimento, afeto, comunicação direta e clara, né? Que tenha uma imagem familiar positiva, que é o quê? A ideia de que a casa é um local seguro, de que os problemas do passado são fontes de força e aprendizado. Que olha, nossa família sofreu muito, nossa família teve eventos traumáticos, mas o passado é a fonte da nossa força e do nosso aprendizado. O nosso veneno é o antídoto do nosso presente. Porque a gente vai aprendendo com as experiências e vai se tornando mais fortes e mais capazes de proteger a nós e aos outros que nós amamos. Outra ideia, o que torna também a imagem familiar positiva, a ideia de que, olha, se nós convivemos, nós mantemos o relacionamento, é porque nós gostamos uns dos outros. E porque nós confiamos uns nos outros. E nós somos capazes de comemorar as conquistas e dar suporte nos tempos difíceis. Né? Imagem familiar positiva tem que se criar. Mas o alcoolista faz tudo errado. E aí, como é que você vai reagir? Você acha que a criança vai ficar olhando só para o alcoolista? Ele está com um olho em você. Ele faz tudo errado, estou assustado. E você está pensando o que sobre isso? Eu estou pensando que eu sou uma vítima. Então a gente está perdido, porque não tem nenhum adulto para criar liderança, para criar segurança. Para proteger a si próprio, para proteger o filho. Então outra coisa do bom funcionamento familiar é ter uma boa capacidade de resolver os problemas. E o que é resolver problemas? É definir o problema. Aceitar que problemas são partes normais da vida. E não são desastres, nem fraqueza e nem motivo para vergonha. E que aqui em casa nós trabalhamos colaborativamente para resolver. E que a liderança de fazer isso é dos pais e não dos filhos. Mas os filhos podem expressar o que eles pensam. Mas eles não são responsáveis por resolver. E daí o que você pode falar para as crianças? Vitor, o que eu digo para os meus filhos? Eu acho que alguém riu, mas eu acredito que foi um acidente, né? Que não achei graça do que foi dito. Eu tô falando, tem momentos que a gente pode brincar mais, mas esse é um momento sério, tá? É um momento bem sério. O que dizer para as crianças? Porque é horroroso isso que eu estou dizendo. Estou dizendo uma coisa horrorosa, é um sofrimento enorme para a vida familiar, um sofrimento enorme para as crianças. Mas eu quero saber, eu vou falar agora o que falar para as crianças. O que você pode dizer para as crianças? Não tem graça essa coisa de coitadinha. Tem que cuidar com as sutilezas, porque eu estou falando aqui de cultura familiar, eu estou falando aqui de movimentos sutis que acontecem. Quando a gente acha graça de uma coisa horrorosa, por exemplo, quando alguém assume uma postura de vítima, de coitadinha, a gente começa a achar que é motivo de escárnio, é motivo de humilhação, alguém se submeter a uma situação dessas. E não, é motivo de tristeza, é motivo de dor, de sofrimento. Então a gente tem que cuidar com quais coisas a gente acha graça, de quais coisas a gente leva a sério, porque é esses pequenos movimentos, esse pequeno roteiro, a forma que a gente entende as coisas, que vão fazer os nossos comportamentos mudarem. Né? Não é normal. Esse vitimismo é triste. Ele é triste, ele não é engraçado. Ele é sofrimento, ele é dor, ele é uma dor transgeracional, ele causa depressão, ansiedade, suicídio, morte. Não tem nada de engraçado nisso. Então a gente tem que... Os valores que a gente defende, eles são defendidos no dia a dia. Certo? E agora, depois dessa ênfase que eu dei nisso, para mostrar um exemplo de como... São pequenas sutilezas, olha o enredo, como é que ele acontece. Por exemplo, a pessoa às vezes que... Vitor, eu não aguento ouvir falar desse tema. Então eu nem assisto essa live, eu nem assisto. Vai ter gente que não vai assistir porque, olha, você está falando coisas que são muito duras de se ouvir. É assim, e é esse movimento de não encarar essas coisas que vai mostrando como é que você lida com os problemas. Aqui, no dia a dia, não é lá, não é do outro lado, não é uma teoria, a gente está vendo isso na prática aqui.
E eu sei que esse assunto pode mexer com muitos de vocês que estão me assistindo, porque é duro, é dolorido, mas a gente tem que entrar nisso para poder sair desse sofrimento, para tirar ele da prática. A gente entra na teoria para tirar o sofrimento da prática, para fazer mudanças para que isso aconteça, certo? Mas para fazer isso a gente precisa aprender, e é por isso que eu trago essas informações, mesmo que sejam informações duras muitas vezes. Mas eu quero saber, vocês que estão me acompanhando aqui, e eu vou falar agora dicas de como proteger, o que falar para as crianças que estão nesse convívio, o que falar, várias dicas diretas. Mas eu quero saber agora, nesse momento, que vocês que estão me assistindo, que tem bastante gente assistindo hoje, que é o seguinte: se você me acompanha há pouco tempo, coloca aqui para mim, hashtag novato ou novata. E se você me acompanha há mais tempo, escreve aqui para mim, hashtag veterano ou veterana. E me avisa se esse conteúdo está sendo útil para você. Clica no curtir, clica no coraçãozinho, me avisa se está sendo interessante esse conteúdo, porque isso me mostra qual o melhor caminho para ir e me mostra também se de repente você está preparada para ouvir o que eu estou dizendo nessa live. Que eu sei que vai ter gente que não vai estar preparada ainda para assumir todo esse peso de encarar a vida, né, ainda. Porque tem gente que tem o seu processo, eu entendo, mas esse tipo de conteúdo vai te ajudar seriamente em desenvolver essa capacidade de poder tolerar mais o que precisa ser tolerado e não tolerar mais o que não pode mais ser tolerado, para que você possa conquistar uma vida melhor para você. E olha só, o que dizer para as crianças? E se você quiser mais dicas práticas também, você pode acessar o meu canal do Telegram, que é um aplicativo tipo WhatsApp, que é de graça, tá? Se você quiser acessar o meu canal do Telegram, que tem várias dicas, vários áudios que eu gravo, do dia a dia, com dicas práticas, eu gravo no Telegram, assim, várias vezes por semana eu gravo e mando no Telegram lá, e você consegue acessar, se você entrar hoje, até as dicas antigas, fica tudo guardado lá. Então me manda uma mensagem e pergunta, olha, quero entrar no canal do Telegram que eu te mando o link. E eu vou te dar algumas dicas práticas agora, tá? Sobre assim, o que dizer para a criança, tá? O que você pode dizer para as crianças? Algumas dicas bem práticas. Você pode dizer para elas o seguinte, não precisa ser essas palavras, mas essa é a mensagem, tá? Eu amo você e sempre vou te amar, meu filho, minha filha. Não é culpa sua. Nada que está acontecendo, meu filho, minha filha, é culpa sua. Os adultos aqui somos nós, sou eu. Melhor, nem fala do outro, fala só de você. Eu lamento a culpa não é sua e eu lamento pelos erros, meu filho, que eu tenha cometido. Reconheça os seus erros. Reconheça os erros que você comete. Às vezes você sabe que você perde a calma, que você reclama do pai para o filho ou da mãe para o filho. Então reconheça os erros que você tem. Começa a dar exemplo de como é que se lida com as coisas. Não varre nada para baixo do tapete. E mostra para o seu filho o quê? Que dependência, se for conversar sobre dependência de álcool e esse tipo de coisa, são doenças. O alcoolismo é uma doença igual a outras doenças. E você não precisa convencer a criança que isso é uma doença. Ela tem o processo dela de entendimento, mas mostre para ela uma forma saudável de pensar. Né? Que, olha, tem gente que usa substâncias, que essa substância acaba causando uma doença, que é a dependência química, que é a dependência ao álcool. E a doença é o quê? A doença é a pessoa continuar usando essa substância e mesmo ter prejuízos. Essa é a doença. E muitas vezes a criança vai enxergar os prejuízos que isso causa, se você não impedir que todos os prejuízos do alcoolista aconteçam. Ou, por exemplo, se o marido, por exemplo, tá, isso acontece bastante, o marido precisa internar e a mãe olha, eu não quero internar o meu marido, ele precisa ter uma internação hospitalar para parar de beber, mas eu não quero internar o meu marido para proteger os meus filhos. Isso é um efeito reverso. Se você não cuida do alcoolismo como uma doença e não interna o marido quando o médico indica a internação e o marido não se interna quando acontece isso, vai mostrar uma confusão muito grande, porque não é doença, então por que não faz um tratamento? Então fazer tratamento é um sinal de que, olha, eu lido de forma madura com o problema. E falar para a criança o seguinte, se for o caso, né, depende da idade da criança, você também tem que cuidar com a idade da criança, né? Que, olha, quem usa drogas, quem usa álcool, busca essas substâncias buscando um prazer. Só que não é por fraqueza, não é por nada, mas a pessoa acaba ficando compulsiva. Porque a criança, ou o adolescente, ele pode desenvolver a ideia de que, olha, o meu pai, ele perdeu o controle do uso, ou minha mãe perdeu o controle do uso de álcool porque ela é fraca ou fraco. E isso vai criar na cabeça da pessoa uma ideia de que ela pode, sim, se ela for forte, usar substâncias à vontade, que ela não vai ficar doente. Que não é verdade. E você pode até falar para o seu filho, se for o caso,
que, olha, a pessoa que é dependente, ela pode decidir parar. Ela não é vítima impotente da doença, mas não é fácil parar. E que, olha, que algumas atitudes que qualquer familiar pode ter, e até o alcoolista, são problemas. Isso é legal de deixar claro para a criança. Olha, meu filho, a dependência do álcool, esse problema é um problema muitas vezes até familiar e de outras gerações. Pode até pegar falar sobre outros membros da família que tiveram também problema com álcool. Tem um pouco de genética, mas tem muito da escolha, da forma com a qual a gente se relaciona. E um dos problemas que acontece na família, tá, e que a gente tem que cuidar para lutar contra, eu, adulto, é a gente fingir que está tudo bem. Né? Quando a gente finge que está tudo bem, a gente está cedendo ao ciclo do alcoolismo. Então a gente encara os problemas de formas maduras. A gente não vira agressivo, a gente fica construtivo. E que a dependência química, as dificuldades que os adultos têm para lidar com isso, não são sinais de falta de amor. Ah, o alcoolista ficou o final de semana inteiro bebendo. Ah, vê como seu pai não ama você. Poxa, não é isso. Essa é a doença, não é que não ama ou ama. E daí me falaram até esses dias o seguinte, que uma mãe estava assistindo uma live e disse que a filha dela escutou, e a filha ou o filho falou assim, mãe, quem que é esse cara que está falando aí? É um cara que, daí acho que a mãe falou assim, é um cara que ensina a lidar com o alcoolismo. Ah, mãe, mas isso aí quem precisa ouvir é o pai, não é você. Por que você está ouvindo se quem precisa ouvir isso aí é o pai? E daí se a mãe não mostra para a criança que o problema não é o pai, que o problema é a família, e família dos adultos, né? Não a criança. O problema é todo mundo, menos a criança. E o problema não é o pai sozinho, não é só o pai que tem que mudar. Você acaba deixando na cabeça da criança uma ideia errada, de novo, de vitimismo, de impotência, de enfraquecimento da imagem familiar, da identidade familiar. Então é importante, essa mãe que o filho falou, quem precisa ouvir isso não é você, a mãe tem que explicar para o filho, olha meu filho, a mãe tem dificuldades e a mãe está querendo superar essas dificuldades. E a mãe busca ouvir essas coisas para ela aprender para ela, porque é normal, filho, nós termos dificuldades e buscarmos ajuda. É normal. E olha, meu filho, o alcoolismo ele afeta gerações, mas esse ciclo pode ser interrompido. E que eu estou disposta, meu filho, a me dedicar para quebrar esse ciclo na família. E é minha responsabilidade, meu filho, criar um ambiente saudável para você. É minha responsabilidade. Né? Cada um dos pais tem essa responsabilidade. Um pai começa a criar um ambiente doentio e você permite que o filho fique nisso e não faz nada produtivo. É sua responsabilidade também cuidar da criança, senão ela não tem mais ninguém. E que existem muitos tipos de ajuda, que olha, não é fácil mudar, mas que existem muitos tipos de ajuda, mas que você está buscando ajuda e que você quer melhorar. E não é só falar, também vai fazer, vai mostrar que você está mudando ao longo do tempo. Porque a criança vê, você acha que ela não vê? Ela nem sempre acha que aquilo é um problema, mas ela vê o que está acontecendo, ela vê como é que você lida, ela vê se você se responsabiliza ou não pelo problema. E ela vai entendendo se ela pode confiar ou não em você. Porque se você sempre fala que o problema é o alcoolista, a criança vai aprender que se tudo estiver dando errado na minha vida, o problema não sou eu, é os outros. Aí vai sempre culpar os outros e não vai nunca se responsabilizar pelos próprios problemas. Ou vai ficar com ódio de você, vai achar que você é pior que ele. Percebe? Ela fica de qualquer maneira, ela sai perdendo sempre, quando falta responsabilidade. Sempre sai perdendo. Então, fala para a criança, olha, eu estou assistindo isso e é eu mesmo que tenho que assistir, meu filho. Não se preocupe, sou eu mesmo que tenho que assistir. Por quê? Porque é um problema que envolve a família toda, eu também preciso de ajuda para melhorar isso e eu quero que você saiba que eu estou me responsabilizando e me comprometendo a cuidar melhor dos problemas que essa família tem. Porque eu estou dedicado aqui, enquanto isso é uma família, a gente luta com unhas e dentes para cuidar dessa família. A gente não abandona ninguém. Não é assim que funciona a coisa. Entende? Aí você vai criando uma imagem de valores para essa criança. Uma imagem de que, olha, se eu estou nesse negócio, eu estou para fazer funcionar. E na medida em que eu achar que eu não devo mais estar nisso, eu não sou fraca. Eu vou mudar isso e se tiver que me afastar dessa situação, eu vou me afastar de uma forma madura, com uma explicação clara e madura. Não é tipo, eu saí desse relacionamento com o seu pai, porque o seu pai era um alcoólatra que não se importava com ninguém. Isso aí só vai machucar a criança, é ela que mais vai sofrer com isso. Agora, se ela tiver um exemplo de como é que se lida com isso, olha, uma atitude madura da minha mãe, olha como minha mãe é forte, mesmo com o alcoolismo que meu pai teve, que lamentável que meu pai teve esse problema de alcoolismo, que é uma coisa lamentável. Meu pai não é um lixo, meu pai não é um lixo, porque se o pai é um lixo, eu também sou um lixo. Então meu pai não é um lixo.
É muito importante que fique claro isso. Não pode queimar a imagem de ninguém. São do mesmo time. Não é normal queimar alguém que é do mesmo time seu. Né? Tá numa guerra, você vai atirar no seu parceiro de guerra? Porque ele não tá lutando tanto quanto você gostaria? Ou muda o time. Mas ficar na mesma casa e vivendo essa guerra implícita maltrata muito a criança. E ela vai ter muitos sentimentos em relação a isso. E é importante você validar os sentimentos da criança. Que tudo que ela sente faz sentido. Tudo que ela sente tem a lógica dela. A criança não precisa... se a criança, por exemplo, vê você não resolvendo um problema que o pai dela causou, né? Vamos dizer assim, que o pai foi lá e fez alguma coisa errada, e você não foi lá e resolveu o problema do pai. E a criança pode sentir raiva de você. Fala, mãe, mas por que você não resolveu tudo para o pai? O coitadinho do pai. E ela pode sentir raiva disso. E está tudo bem ela sentir raiva disso. Ela precisa entender, não é? Não é você dizer para ela que ela não pode sentir raiva, que o errado é o pai, que ela está certa, que você está certa. Você tem que mostrar para a criança que você valida e que você está disposta a tentar entender a perspectiva dela. E que você que você está disposta a ouvir e conversar se ela quiser. E que ela pode falar o que ela sente. Mas jamais tentar manipular o alcoolista através da criança. E você vai falar o que para a criança? Você vai dizer o que para ela? Meu filho, minha filha, eu sou responsável pelo meu comportamento e pela minha mudança. E meu filho, minha filha, eu sou responsável pelo que eu permito que façam comigo. Meu filho, eu não sou vítima de ninguém, não, meu filho. Nós vivemos problemas, eu não sou vítima de ninguém, não. Eu não sou vítima, eu sou o protagonista da minha vida e eu estou aqui para te proteger. E eu não preciso ser protegida por você, eu posso me cuidar. Eu sou uma adulta responsável, meu filho. E se eu precisar de ajuda, você pode ficar bem tranquilo que eu vou procurar ajuda. Você não precisa se preocupar comigo, meu filho e minha filha. E você pode dizer ainda mais para seu filho e sua filha. Você pode dizer o seguinte, e eu desejo, eu sou responsável, eu vou lutar até o fim pelo que eu quero, pelo que eu preciso, eu não sou frágil e eu vou fazer o quê? E eu desejo muito, meu filho e minha filha, quebrar o ciclo da dependência ao álcool na nossa família. Eu não estou querendo ignorar o problema, meu filho e minha filha. Eu estou querendo realmente quebrar esse ciclo da dependência e eu acredito que é possível vencer isso. Essas mensagens precisam ficar claras. Ai, Vitor, mas eu já tentei por tantos anos e nada funciona. E o que eu faço então? Se responsabiliza, vai aprender, prova que você está disposta a fazer diferente. Né? Não é fingir, não finja nunca que não está acontecendo nada. Nem minimize o que está acontecendo. Claro, você não precisa falar tudo de horrível que acontece o tempo todo, coisas que não são adequadas para a idade, mas você não vai minimizar o que está acontecendo. O pai internou, não vai falar que o pai está viajando. O pai está com problema de saúde, se for o caso ainda. O pai está com problema de saúde, está se tratando, e não vai nem julgar e culpar o outro, porque isso enfraquece você, enfraquece a sua imagem perante seu filho. E não é exato isso. E daí, às vezes, o filho se desconecta com você. Pode ser que no meio dessa loucura toda, dessa bagunça toda, que também você está fazendo o seu melhor, mas também você tem responsabilidade por melhorar. Mas assim, o filho pode se desconectar de você. Como é que você pode se conectar de novo com o seu filho? Tentar se conectar de novo? Você pode fazer o seguinte, buscar a conexão com o seu filho, né? Você pode validar os sentimentos que ele tem. Validar o que ele tem. Do tipo assim, se o seu filho começou a se afastar de você porque ele está com medo, porque você sempre grita, está sempre gritando ao redor da casa, seu filho começa a ficar com medo de você. Você pode falar para ele, olha, eu gritei com o seu pai e eu entendo que isso te assuste, meu filho, isso faz sentido. É uma sensação normal ter medo quando alguém grita. E olha assim, se for aniversário que você negligenciou o filho porque ficou discutindo com o marido, você pode falar, olha meu filho, eu entendo que você talvez fique triste ou com raiva de mim porque eu não te dei atenção no seu aniversário. Você não vai se humilhar, você não vai falar assim, meu filho, que droga, eu sou a pior pessoa do mundo. Não é isso. Mas você vai reconhecer o que está acontecendo, você vai reconhecer os sentimentos do seu filho. Sem pressão. E como é que você faz isso na prática? Você acha um momento adequado, ou procura um momento adequado, você não vai forçar o seu filho a querer conversar com você, mas quando você for ouvir o seu filho, você olha no olho dele, dá atenção para ele, não interrompa o seu filho, preste atenção focada nele quando for conversar, olhe nos olhos. Mas não aquele olhar assim, desesperado. Olha de uma postura relaxada, atenção, conforto, afeto. Evite expressões corporais que demonstrem julgamento. Não fica conversando com seu filho assim. Tá, filho, fala o que você acha. Agora você está dizendo que a culpa do seu pai beber é minha. É isso que você acha?
se o filho pensa uma coisa assim, é porque ele está atrapalhado. Então, se você puder ouvir como é que ele se sente, isso vai criando conexão para você até poder explicar e ajudar ele a compreender de uma forma mais construtiva. Percebe? Então, não diga ao seu filho que é errado que ele sente do jeito que ele sente as coisas. Mostre que você entende que ele pode ter os motivos dele para sentir o que ele sente, ou ele pode até sentir coisas mesmo sem ter motivos lógicos, mas que os sentimentos são assim. E tenta identificar você quais sentimentos, até nomear, o que será que meu filho sente, minha filha sente. E tenta observar até os sentimentos que ele não te diz que ele está sentindo. E respeita também se ele não quiser conversar naquele momento. Tá? Agora, outras formas de se conectar com o seu filho é manter a liderança. Não deixa também, com os erros que você cometeu, ou que alguém cometeu, que o seu filho comece a alimentar ele uma postura de vítima, que ele comece a querer manipular você através da culpa. Não cai nessa. Mantenha a sua liderança, mantenha, porque é isso que é consistência, isso que faz o seu filho sentir que ele pode contar com você, haja o que houver. Que você é forte, que você não é que você não sofre. Você sofre sim, mas você encara. Você sofre sim, mas você não foge da luta. Você errou sim, mas mesmo assim ele tem que obedecer. Você errou, mas mesmo assim tem limites para o comportamento dele. E assim, ó, cada pai fala por si. Você não vai ficar dizendo, amaciando, nem culpando o pai que bebe, ou vice-versa. Não vai ficar falando, você fala de si. Nunca adotando uma postura de vítima. E mostra para o seu filho que você está comprometida com a mudança. A mãe fica lá reclamando do pai durante 10 anos. Aí o filho vai crescendo, ele olha e fala, cara, olha, eu sempre achei que o meu pai era um canalha, meu pai era a pior pessoa do mundo. E daí eu tô vendo que minha mãe, ela não faz nada para melhorar. Eu não posso contar com ninguém na minha casa. Então não adianta falar, mas é o seu pai que bebia. Olha, mas viu, se não fosse o seu pai beber, a nossa família seria muito melhor. Não tinha ninguém para cuidar. Então faça isso, então cuide, se responsabilize pelo que tem que ser responsabilizado. Né? Deixe claro que não é responsabilidade da criança satisfazer os seus sentimentos e nem as necessidades dos pais. Cuida para não desabafar com seu filho os seus sentimentos. Não que você precise esconder tudo dele e fingir que não sente nada, mas não vai desabafar com seu filho. Não vai desabafar, falar, meu filho, olha como eu me sinto solitária. O filho vai olhar para você e vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço para ajudar minha mãe? Eu sou uma criança. E ele vai ficar apavorado. Ou ele vai começar a achar que é normal uma pessoa resolver as coisas pela outra, que ninguém se responsabiliza pelo que faz mesmo. E é normal que isso aconteça. Então, mas não é normal não, para ter saúde mental. E assim, ó, e como é que você pode ajudar? Porque isso pode afetar muito a autoestima dos filhos, né? Como é que você pode colaborar para ajudar a criar mais autoestima nos seus filhos e transmitir valores positivos para eles? Você pode mostrar, primeiro, que você tem amor incondicional pelo seu filho. Incondicional. Mesmo tudo dando errado, você continua amando esse filho, essa filha. E daí, se você quiser transmitir valores, não é que pode fazer qualquer coisa errada, que eu vou tolerar tudo, e que você pode fazer tudo comigo. Mas eu te amo, independente do que acontecer. Não é porque eu te amo que eu vou aceitar tudo de você, mas eu te amo. E daí você pode incentivar valores positivos como? E eu vou te dar uma dica prática. Pega um papel, uma caneta, faz agora, depois da live. Lista 5 aspectos que você sente orgulho de cada filho que você tem. Lista 5 aspectos positivos de coisas que você sente orgulho. Do tipo assim, criatividade, honestidade. Olha, meu filho tem tais traços que são legais. E daí você vai olhar que esses traços são valores que você está transmitindo para o seu filho. E daí liste 5 formas de mostrar amor para o seu filho. E daí estão perguntando assim, e essa pergunta é interessante. Vai falar, e não fala para o filho não beber quando crescer? Você vai falar para o seu filho, filho, mas olha só, não bebe quando você crescer, tá? Não bebe, porque olha só como é ruim beber. Porque o problema não é o álcool. O problema não é o álcool. O problema não é a indústria do álcool, por mais que ela afete. O problema não é o álcool. O problema é a forma de lidar com o álcool. Você pode falar para o seu filho, olha meu filho, muita gente bebe e acha que não tem problema nenhum. Muita gente acaba perdendo o controle. Alcoolismo é uma doença que existe. E você não precisa dizer necessariamente para o seu filho, olha, não beba. Você pode falar, olha meu filho, olha como o alcoolismo acompanhou a nossa família ao longo das gerações. Olha como acontecem coisas ruins quando a pessoa acaba bebendo. Olha meu filho, como as pessoas sempre começam achando que não vai ter problema. E é claro, meu filho, eu não estou mandando em você, eu estou querendo te ouvir e eu me preocupo, mas você, meu filho, tem direito de escolha da sua vida.
Aí você vai criando conexão, e conexão vai gerando responsabilidade no filho. Porque se ele vê em você um exemplo de como resolver os problemas, você não precisa falar para ele não beber. Quando fala para o filho, não beba, meu filho, pelo amor de Deus, você está mostrando fraqueza e desespero. E é isso que você vai nutrir nele, fraqueza e desespero. E você vai empurrar ele justamente para beber mais. Então mostra força, confiança, mostra compromisso, mostra que você é confiável, que você lida com os problemas, que você não foge da luta quando você precisa, que você se compromete com as coisas e que a vida é melhor sem beber. Prova! Se você fica a vida inteira, olha meu filho, como seu pai foi um desastre, olha só como o alcoolismo maltratou a nossa família, e olha só o ciclo do alcoolismo se repetindo e nós não podemos fazer nada. Então, por favor, meu filho, não beba, porque o problema é o álcool. Já seu filho vai beber. Se fizer isso, seu filho vai beber. Não tem como. Ele não tem suporte emocional. Você não criou nele suporte emocional. Você deu um péssimo exemplo de como se resolve os problemas. Da onde ele vai tirar isso? Ele pode tirar do nada, e alguns tiram do nada. Mas a maioria, né? Porque eu sei que para você, talvez, você também tenha tido pais que não te deram o exemplo que você precisava. Não te deram. E não que os pais sejam perfeitos, mas vários pais não dão exemplos minimamente bons, dão exemplos ruins demais sobre como lidar com os problemas. E talvez os seus pais tenham feito isso com você, dado exemplos ruins. O melhor que eles puderam dar, mas foi pouco. E talvez hoje você tenha os seus desafios para criar ambientes saudáveis ao longo do tempo. Tá? E talvez isso aconteça com você. Você, não tem muito referencial, Vitor, porque os meus pais, tudo que você falou aí, os meus pais faziam comigo. Eles não alimentaram a minha autoestima, eles não cuidaram de mim, eles não deram exemplo de como se resolve os problemas. E eu vou te falar, comigo também foi assim. Também tive problemas, não tive muitos exemplos que eram necessários. Mas é uma decisão você resolver mudar e quebrar esse ciclo. É uma decisão você querer mudar esse ciclo, quebrar, e para a sua vida daqui para frente, nutrir coisas diferentes. E começa por uma atitude de responsabilidade. Fala, olha, eu quero criar coisas melhores, e eu estou disposto a entender e buscar a solução, e eu coloco na minha conta. Meus pais não me deram, mas eu coloco na minha conta. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, não é culpa de ninguém a não ser minha. Os resultados que eu tenho na minha vida, a forma com a qual as pessoas lidam comigo, o que eu tolero dos outros, o que eu tolero da vida, as minhas posturas perante os problemas, são minha responsabilidade. E quando você mostra isso para o seu filho, ele está 30 passos na frente de você, talvez que não teve essa chance com seus pais. E aí você está dando amor para os seus filhos, aí você está dando mais do que amor. Você está dando exemplo de valores que vão ficar automáticos para ele. E você vai ter, muitas vezes para você, é atravessar um calvário para chegar a criar isso para a sua vida. É atravessar, lutar contra vários fantasmas, vários demônios internos, sentimentos difíceis. Mas a partir do momento que você atravessa isso, você passa a agir com naturalidade. Certo? Então é mais ou menos isso de hoje. Tem muita coisa mais para falar sobre esse assunto, muita mesmo. Por isso vai ter mais uma live só sobre isso. Só sobre como os filhos são afetados pelo alcoolismo, como eles demonstram sofrimento. A próxima live de segunda-feira, ela vai estar profunda pra caramba, ela vai estar intensa pra caramba. E eu vou falar para vocês coisas que talvez a maioria nunca percebeu, que é assim que os filhos mostram sofrimento. E a maioria das pessoas que sofreu com alcoolismo na sua família, na live de segunda-feira, às 10 da manhã, vai descobrir coisas a respeito de si próprio que talvez nunca tenham percebido, ou nos seus próprios filhos. Porque eu vou falar como as crianças mostram os sentimentos, como elas mostram o sofrimento. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com como isso acontece. E é uma forma muito triste, mas ao mesmo tempo, se a gente não olhar para isso, a gente vai deixar isso continuar acontecendo. E pior do que olhar o sofrimento de quem a gente ama, é não lutar para fazer ele acabar. É não lutar para buscar uma coisa melhor para essa pessoa que a gente ama. Então, assim, não é fingir que está tudo bem, a gente precisa lutar, porque senão a nossa vida só vai piorar, e cabe a nós fazer isso, é mais ninguém. E se você quiser fazer isso pela sua vida, aparece segunda-feira também, conta comigo com isso, que eu vou falar sobre como os filhos demonstram sofrimento. É pelo alcoolista? É pelo quê? O que faz os filhos sofrerem? E como é que aparece esse sofrimento? E como lidar com isso? Como não deixar que isso aconteça? Como reverter quando isso estiver acontecendo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!